Muito obrigado, Ícaro. Muito obrigado a todos aqui presentes e muito obrigado pela ilustre presença do embaixador e presidente da COP30, André Correa do Lago. Nós nos encontramos aqui num momento bem importante para a negociação climática, né, mundial, porque marcamos 10 anos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi o momento em que as nações entraram em consenso que deveríamos limitar o aquecimento global a 1,5 graus, meta essa que ainda há um caminho a seguirmos. Embaixador, diante desse cenário, como que o senhor recebeu a missão de presidir a COP30 e qual que foi a sua visão estratégica e da equipe da presença da COP30, desde a COP29 em Baku até a COP30 e adiante para a COP31? Bom dia. Já vou responder a pergunta, mas eu quero primeiro dar os parabéns aos estudantes pela organização aqui desses dias. Fiquei impressionadíssimo, estou super feliz de estar com vocês, um ambiente tão legal, um jantar incrível e está tudo o máximo. Muito obrigado. E eu não sei se tem estudante de arquitetura que entrou no meio, mas tem uma coincidência engraçada que vocês escolheram esse prédio para nós termos hoje a reunião. Esse prédio acabou de ficar pronto e a arquiteta desse prédio é a arquiteta que está fazendo a Embaixada Americana em Brasília, então, que é a Jeanne Gang. Então, tem um motivo brasileiro da gente estar aqui também. Aliás, ela está fazendo uma embaixada em Brasília incrível, com referências aos grandes mestres da arquitetura brasileira. Então, é um exercício super interessante. Acho que vai ficar legal, mas vai demorar mais uns 2 anos, eu acho, para ficar pronto. Mas, então, é o seguinte, eu voltei quando começou esse novo governo Lula, eu voltei como secretário de Clima, como vocês disseram aí, e eu acabei sendo escolhido o presidente da COP em janeiro de 24, e eu deixei de ser secretário de Clima, eu passei para a presidência da República, e eu estou, então, como exclusivamente presidente da COP30. As COPs, como já foi apresentado aqui, são essas conferências anuais que são uma consequência da Conferência do Rio de Janeiro de 1992, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. E essa conferência teve várias consequências, inclusive é vista hoje como uma conferência histórica, porque, entre várias coisas, ela foi o momento em que se assinou a Convenção do Clima, foi o momento que se assinou a Convenção da Biodiversidade e foi o momento que se lançou a negociação da Convenção de Desertificação. Então, são essas chamadas conferências do Rio, que, de certa forma, desenvolveram de maneira significativa a capacidade dos países de entender os fenômenos relacionados ao meio ambiente, mas todos eles integrados ao conceito de desenvolvimento, né? Porque os países em desenvolvimento naquele momento concordaram de tratar de todos os sistemas caso o tema de desenvolvimento estivesse integrado na visão, né, do que se podia fazer em todas essas áreas. Então, a COP é a conferência anual, 30ª, já tem 30, e há 10 anos atrás, para fortalecer esse esforço, teve o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris foi uma maneira, naquele momento, de trazer de volta os Estados Unidos, que os Estados Unidos tinham ficado na convenção, que eles tinham entrado, mas tinha o protocolo de Quioto, que foi um momento muito importante do acordo, e os Estados Unidos não entraram no acordo de Quioto. Então, havia uma negociação em que tinha o mundo inteiro, basicamente menos os Estados Unidos, e é uma situação que nós estamos vivendo de novo, porque no ano em que o Brasil se ofereceu para receber, é por motivos ecológicos que está acontecendo isso. Droga, não foi. Então, no momento em que o Brasil anunciou que ia sediar a conferência, foi o mesmo momento que voltou o governo Trump e que os Estados Unidos se retiraram
de Paris, e Paris foi desenhada para que os Estados Unidos pudessem participar. Então, é uma ironia considerável. Mas, então, eu fui convidado por causa dessa função, eu já tinha trabalhado muitos anos com isso, e esse tema é um tema que o mundo inteiro associa ao Brasil, não só por causa das nossas condições naturais, né, por termos a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, mas também por termos tido uma grande atuação diplomática na formação desse tema, porque quando esse tema começou, que foi mais ou menos em 1971, na preparação da primeira conferência de meio ambiente em Estocolmo, o Brasil já foi extremamente vocal naquele momento, por outros motivos, a gente pode discutir, inclusive, porque era em pleno regime, era em pleno governo Médici, mas, então, o Brasil é um dos protagonistas dessas negociações há muitos anos. Muito bom, muito obrigado. E realmente você trouxe um tópico bastante relevante durante a COP, que foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A falta desse país, que é uma grande potência na COP e no Acordo de Paris, acabou gerando um vácuo de poder que se observou e que não foi ocupado. A União Europeia é tradicionalmente conhecida por políticas climáticas progressistas, não assumiu esse papel de liderança. A China, que é liderança em tecnologia verde, mas que também é a maior emissora atual de gases de efeito estufa, também não se colocou nesse papel, e isso acabou criando um ambiente político difícil, em que essas grandes nações estavam, de certa forma, não ausentes, mas não tão ativas quanto poderiam estar, e isso fez com que países produtores de petróleo conseguissem barrar o consenso necessário para atingir algumas das metas mais ambiciosas que se buscava nessa COP, principalmente os roadmaps para redução do uso de combustíveis fósseis e também de redução e reversão do desmatamento. Como que foi lidar com esse ambiente político instável e como que o Brasil acabou se posicionando para tentar se engajar com os países e obter consenso? O que aconteceu na COP foi mais ou menos isso, mas isso é um pouquinho, eu tenho que fazer aí uns ajustes aí de interpretação. Os países árabes sempre tiveram essa posição, então não é que aproveitaram que estava uma circunstância e que foram. E a ausência dos Estados Unidos, você tem toda a razão, criou um certo vácuo, porque os Estados Unidos, entre os países envolvidos, em geral, é o mais difícil. Bom, então, mesmo nos governos democratas. Então, a União Europeia, em geral, tem um papel de mais ambicioso, de mais contemporâneo, de mais ativo, porque os Estados Unidos, entre os países em desenvolvimento, desenvolvidos, desculpe, subconsciente, entre os países em desenvolvidos, era o país que era mais difícil. Então, a União Europeia não tinha aquela posição de ser o good cop dentro dos países desenvolvidos. E aí eu acho que é muito importante lembrar que nessa negociação, toda essa negociação começa com uma divisão muito clara do mundo entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Essa classificação, que foi feita para a Conferência de 92 e que é válida até hoje, tinha uma outra categoria que era os países em transição, porque tinha acabado de cair o comunismo, então tinha os países do Pacto de Varsóvia que eram considerados países em transição. Mas, basicamente, o mundo é dividido entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a negociação básica é essa, ou seja, tem dois grupos muito separados, países desenvolvidos, em princípio, ambiciosos, se chamam ambiciosos, países em desenvolvimento também se consideram ambiciosos se receberem os recursos que permitiriam a esses países de ter o desenvolvimento mais compatível com o combate à mudança do clima e com o desenvolvimento sustentável. Então, essa divisão permanece desde 1992. Por isso que sempre se fala que nunca teve os recursos que sempre foram prometidos, que, aliás, é a pura verdade, e também por isso muito se fala que não se consegue compromissos mais ambiciosos para redução como é que chama, de gases de efeito estufa. Mas aí eu queria comentar que a COP, a todas as COPs,
tem várias dimensões. Ela começa, naturalmente, a essência da COP é ser um espaço negociador para os países, só os países negociam, e os países negociam avanços dentro da Convenção do Clima, ou seja, é como num parlamento, né? Você vai fortalecendo certas direções, você vai mudando outras direções, e tudo tem que ser por consenso. Então, todos os países têm que estar de acordo, né? No fundo, todos os países têm poder de veto, né? Então, essa circunstância, que às vezes é muito criticada porque impede mais ambição, mas também é uma circunstância que faz que, quando uma coisa é aprovada, ela tem um valor muito especial e muito forte, porque ela vira uma legislação internacional e vira uma referência que, em princípio, todo mundo estava de acordo. Então, a COP, eu acho que a gente tem que olhar sobre 4 dimensões. Então, tem a dimensão da negociação em si, que foi que foi que avançou de maneira muito significativa, e hoje, agora que as pessoas estão olhando para os resultados da COP, foi uma das COPs que mais aprovou decisões e que mais avançou, em grande parte por causa dessa questão da ausência dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista negociador, a COP conseguiu triplicar recursos para adaptação, conseguiu muitas coisas que eram muito difíceis há muito tempo. Então, esse ponto foi. Então, a segunda dimensão da COP é o que se chama de agenda de ação. A agenda de ação foi criada na Conferência de Paris e, como eu disse, como a negociação é só os estados que podem participar, a agenda de ação traz os outros atores, traz o setor privado, traz os governos subnacionais, traz cientistas, traz as ONGs. Então, a agenda de ação é uma estrutura em que você vai discutindo os temas que estão sendo negociados pelos atores que não negociam, mas que, na verdade, são atores essenciais para a implementação. Então, a agenda de ação da COP30 foi um divisor de águas, porque nós estruturamos a agenda de ação pensando no seguinte: se nós já temos 30 anos de negociações, se nós já temos 10 anos de Acordo de Paris nas negociações, você já tem um acúmulo de decisões que já permite que você possa fazer muita coisa. E a gente não pode continuar com as COPs sendo julgadas apenas no que foi adicional, e sim no bom uso do que já foi aprovado. Por isso que nós transformamos, e por isso que a gente pode dizer que a COP30 foi uma COP de implementação, porque a gente estruturou a agenda de ação mostrando, olha, tudo isso aqui já foi aprovado, então vamos implementar. E então eu acho que essa dimensão eu acho que é extremamente importante. A terceira dimensão é um pouco essa participação da sociedade civil e a preparação para a COP, que eu acho que foi muito interessante no Brasil. A presidência da COP convidou os principais setores econômicos brasileiros, por exemplo, para apresentar quais eram as suas visões da transição, como tinha sido aprovado em Dubai, a transição para para longe dos combustíveis fósseis, né? Transitioning away from fossil fuels, que é uma frase em inglês e nenhuma outra língua tem transicionar. Bom, então todo mundo tem uma adaptação, você vê em francês, em espanhol, em português, todas são diferentes. Mas, basicamente, em português a gente chama assim. Então, essa participação da preparação da COP no Brasil, que é essa terceira dimensão, eu acho que também foi uma coisa incrível, que ela permitiu que uma coisa que aconteceu em 92, que foi muito boa, é que a sociedade brasileira passou a se dar conta dessa nova agenda, passou a se dar conta do espaço que isso tinha na agenda internacional e da posição que o Brasil tinha. Quer dizer, o Brasil tinha uma possibilidade de liderança, tanto política como econômica, e de ciência e de tecnologia, etc., e que a gente poderia se inserir numa nova fase da economia mundial contemporânea, em que o Brasil teria várias vantagens. E isso eu acho que aconteceu muito dentro da sociedade brasileira, como aconteceu em 92, e inclusive a liderança surpreendente de certos setores, que no começo tinham certa reação com relação à COP30, como, por exemplo, a área agrícola. A agricultura foi incrível na COP30, ativíssima. A agricultura tropical teve um reconhecimento que o próprio Roberto Rodrigues, nosso enviado especial, dizia que era
me disse que nunca a agricultura tropical foi tão reconhecida internacionalmente. Então, você teve vários avanços, e na parte de indústria foi impressionante. A CNI criou um grupo chamado SBCOP, e essa SBCOP teve múltiplas atividades no Brasil, se expandiu para 73 países durante a preparação da COP. E hoje a SBCOP está dialogando com 47 milhões de empresas no mundo sobre os temas da COP30, ou seja, mostrar para a indústria que a agenda de combate à mudança do clima é uma agenda positiva, é uma agenda de desenvolvimento. E eu acho que a quarta dimensão é que entra no tema que você levantou. A quarta dimensão é a dimensão política. É como é que você usa uma COP, como a COP30, para lançar novas ideias. Então, na verdade, na preparação da negociação, nenhum país falou de mapa do caminho para o fim dos fósseis e para o desmatamento. Nenhum país botou na agenda, porque você só pode tratar na negociação e colocar na agenda se o assunto for consenso. Então, ele não entra na agenda se não for consenso. Então, nenhum país colocou na agenda. Quem colocou na agenda isso foi o Brasil, o presidente Lula, na reunião de chefes de Estado, 2 dias antes da COP, em que ele falou do mapa do caminho para a transição para o fim dos fósseis e para a transição para longe dos fósseis, né, que é a expressão correta, e o mapa do caminho para desmatamento, acabar com o desmatamento até 2030. Por que essas duas frases? Porque essas duas frases foram aprovadas em Dubai por consenso. Então, a interpretação brasileira é a seguinte: já há consenso sobre o tema, o que nós precisamos é implementar. Então, o que era o que nós preparamos? O presidente lançou isso e a presidência brasileira lançaria os mapas do caminho da presidência brasileira, que é o que está acontecendo esse ano, para esses dois temas. Acontece que, durante a COP, alguns países decidiram apresentar isso como algo que era da agenda. Não podia ser da agenda, porque justamente os países árabes e outros, vários países europeus, inclusive, não queriam que isso entrasse na agenda. Sim. E aproveitando, então, essa menção sua, vocês, como presidência da COP, estão propondo uma iniciativa voluntária para lançar esses roadmaps. Eu queria, então, que você explicasse um pouquinho o que vão ser esses roadmaps, qual o impacto esperado e quando que a gente pode esperar esse documento final a ser lançado. Tá, então, isso daí foi uma das, digamos, inovações da COP30, que a presidência se propôs a fazer aquilo que não é possível ter consenso. Então, em vez de deixar que o assunto morra, porque ele não pode estar nem na agenda, muito menos ser aprovado, vamos provocar o assunto porque ele já foi aprovado. Então, aí nós estamos desenvolvendo dois mapas do caminho e meio. Então, pois é, a gente é meio inovador, assim, um pouquinho excessivo, mas tudo que um é o mapa do caminho internacional para a transição para longe dos combustíveis fósseis, a frase de Dubai. Então, esse nós já lançamos um convite para os países que queiram mandar as suas sugestões e para a sociedade civil, que são as constituencies da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, e essas sugestões devem chegar até 31 de março. A gente não espera muitas, porque os países, como isso não é um mandato, isso é uma sugestão da presidência, o documento vai ter a marca da presidência brasileira. Mas nós, obviamente, queremos ouvir o que vai vir dos países que quiserem participar com contribuições específicas. Acontece que nós já tínhamos, na montagem da COP30, nós tínhamos criado toda uma estrutura de redes para nos apoiar na montagem da COP30. Então, nós tínhamos uma série de enviados especiais no Brasil, 22 enviados especiais, eu mencionei o Roberto Rodrigues, mas tínhamos vários outros em várias áreas, e várias, inclusive, ligadas à Amazônia.
Nós tivemos também 8 enviados especiais estrangeiros de regiões, grandes personalidades que eram enviados especiais para a COP30. Criamos 4 círculos, inclusive pela primeira vez, um círculo de ministros da Fazenda, porque nós sabemos muito bem que quando acaba a COP e o ministro do Meio Ambiente, que em geral é o chefe da delegação do país, quando ele volta, ele não é um dos ministérios mais fortes, qualquer que seja o país. E, na verdade, esse assunto é um assunto de desenvolvimento, é um assunto econômico, e ele tem que ser lidado pelos ministérios da Fazenda. E o ministro Haddad e a equipe do ministro Haddad foram incríveis, e o Ministério da Fazenda fez algumas das coisas mais inovadoras dentro de uma COP. Então, nós tivemos o Ministério da Fazenda super envolvido, o ministro da Fazenda era o que liderava esse círculo de ministros da Fazenda. Tivemos um círculo ético que a ministra Marina Silva propôs, que é uma discussão ética sobre mudança do clima, para ser incorporado, uma vez que nós já estamos há 30 anos discutindo o tema, para as próximas etapas. Tivemos um círculo de povos, liderado pela ministra Sônia Guajajara, e que incluiu os povos indígenas, os afrodescendentes, os quilombolas e, de um modo geral, internacionalmente, as organizações relacionadas a similares, né, no resto do mundo. E nós tivemos um círculo de presidentes de COP. A gente pegou os últimos 10 presidentes de COP e pedimos ao Laurent Fabius, que foi o presidente da COP de Paris, para presidir um círculo de presidentes de COP. Além disso, nós criamos uma série de conselhos. Temos o Conselho Científico, liderado pela Thelma Krug. Nós temos um conselho de economistas, liderado pelo Zé Alexandre Schenkman. Temos um conselho de tecnologia, temos também um conselho de adaptação. Esses são a estrutura que nós criamos para a COP30, que estão também nos ajudando na preparação dos círculos. Então, por exemplo, aqui, em volta de vocês, aqui em Harvard, no MIT, tem alguns desses economistas, por exemplo, que o Zé Alexandre Schenkman juntou. Nós vamos ter, são mais de 28 economistas do mundo inteiro, entre os quais 5 prêmios Nobel. Então, nós estamos com esse pessoal trabalhando muito no mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Nós também temos, evidentemente, essas pessoas também estão trabalhando muito, inclusive o próprio Schenkman, de fim de desmatamento para 2030, e nós, o que eu chamo do meio mapa do caminho, é que no ano passado nós apresentamos, mas isso era um mandato da COP anterior, nós apresentamos um mapa do caminho para chegar a 1,3 trilhão de dólares por ano a partir de 2035 para os países em desenvolvimento para financiamento climático. Financiamento climático, alguns devem lembrar, em Copenhague teve uma promessa de 100 bi por ano a partir de 2020 até 2025. Aí, em 2025, em Baku, em 2024, em Baku, foi decidido aumentar de 100 para 300, que é muito relativo, porque a gente pode debater isso, mas todos os países em desenvolvimento acharam 300 muito pouco, então pediu-se, houve um mandato da COP para que a presidência da COP 29 e 30 juntos apresentasse um mapa do caminho para como chegar a 1,3 tri. Só que nós nos demos conta que havia uma falta muito grande de números, uma falta muito grande de informações para a gente conseguir estruturar direito as principais fontes de recursos para os países em desenvolvimento. E aí, com a ajuda do Zé Alexandre Schenkman e de toda essa turma que eu estou falando para vocês, nós estamos preparando a segunda parte, um capítulo adicional desse mapa do caminho do ano passado, que vai ser especificamente sobre as possíveis fontes para se chegar a 1,3 tri a partir de 2035. Perfeito, muito obrigado. E conforme o senhor mencionou, a participação dos povos indígenas é bastante relevante no ambiente de negociação climática internacional. Na COP30, a participação foi máxima exatamente por ter acontecido na COP, mas ainda se critica muito não apenas a participação no ambiente, mas a participação ativa no espaço de tomada de decisão.
como que a gente garante que povos originários, indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas vão ter um espaço, um local de fala na negociação, na tomada de decisão, e também um outro ponto que você mencionou do financiamento climático, como garantimos que eles vão ter acesso a esse financiamento, já que muitas vezes eles são vistos como solução, mas não são vistos como meio para atingir essas metas. Como eu te disse, as negociações formais de clima são os estados que negociam. Então, o Brasil, tradicionalmente, antes de uma COP, convoca os vários ministérios e convoca a sociedade civil para saber o que os outros ministérios, quer dizer, os vários ministérios, eu não preciso dizer para vocês que todos os países do mundo são divididos com relação a isso. Ou seja, não é que no Brasil o Ministério de Minas e Energia tem uma posição diferente do MMA, que é diferente da Fazenda, que é diferente da Agricultura. Todos os países do mundo é assim. Na Alemanha é assim. Então, há uma primeira grande divisão dentro dos países, porque os interesses econômicos são extremamente diferentes. Então, todos os países são divididos. Mas, em geral, quem vai chefiar a delegação é o Ministério, são os ministros de Meio Ambiente. Mas no Brasil, como vocês sabem, tem tradição constitucional no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores é o coordenador da posição brasileira. Então, o Ministério chama os demais ministérios, procura ter uma posição comum para levar a COP, chama a sociedade civil e procura incorporar alguns elementos que a sociedade civil considera prioritários e, se há uma dificuldade, que às vezes há, dependendo da negociação, por exemplo, a negociação de plásticos é muito complexa, porque o setor industrial tem uma posição extremamente diferente do Ministério do Meio Ambiente, mas isso, de novo, em todos os países, não é apenas no Brasil. Então, nessa negociação da posição brasileira, já tradicionalmente, povos indígenas são convidados e podem expressar algumas das preocupações e dos desejos do que eles gostariam que entrasse na negociação. Eles são colocados na delegação brasileira. O Brasil é o único país do mundo que coloca todos os membros da sociedade civil que queiram dentro da delegação brasileira. Então, por isso que a delegação brasileira, em geral, é a maior da COP. Qualquer que seja a COP, em geral, é o país que organiza, segundo o Brasil. Então, o Brasil tem uma delegação muito grande, não por causa do Estado brasileiro, mas por incorporar a sociedade civil, por incorporar também o setor privado, que também pode entrar na delegação brasileira, etc. Então, o Brasil negocia de maneira muito transparente, no sentido de que todos esses setores podem assistir à negociação e como é que o Brasil está negociando. Então, obviamente, não vai interromper no meio da delegação e tal, mas depois tem reunião da delegação e aí você pode dizer, não, eu acho que tem que insistir um pouco mais nisso e tal. Nesse sentido, e ontem teve até um painel que teve essa discussão e que foi ali muito bem colocado, quer dizer, nada do que os povos indígenas, os afro-brasileiros conseguiram nisso foi fácil, foi muita insistência. E essa insistência tem que continuar. Ou seja, tem que reclamar muito, porque a estrutura das COPs é para agradar estados, não para agradar grupos ou para agradar setores. Então, tem que continuar insistindo muito para crescer esse espaço, e esse espaço é extremamente importante. Eu acho que na COP30 a gente conseguiu aumentar significativamente, inclusive tanto na negociação, em que a gente conseguiu botar, acho que teve avanços muito importantes em gênero, em indígenas, em afrodescendentes, que é um tema muito complexo de botar na negociação internacional. No Brasil é consenso, mas na internacional não é consenso. Então, nós conseguimos, na COP30, colocar isso. E na parte de participação da sociedade civil, eu acho que também tinha uma presença indígena extraordinária, e como você diz, que era óbvia, porque se o Brasil está convidando o mundo para vir para a Amazônia, para uma COP, se você não tiver uma participação dos povos indígenas, é um contrassenso absoluto. Então, houve um esforço muito grande, a ministra Sônia Guajajara foi envolvidíssima nisso, e eu acho que houve um progresso significativo.
Muito obrigado. Realmente foi muito bonito ver a participação da ministra e da presidência da COP, quando tiveram várias repercussões acerca da participação indígena. Muito obrigado. E um outro ponto que o senhor mencionou no início: realmente o Brasil é visto como uma potência na sustentabilidade no verde, mas o Brasil também é um grande produtor de petróleo. O presidente Lula já se posicionou que pretende utilizar os recursos da exploração de petróleo para promover a transição energética. Fica então duas perguntas. O Brasil vai atingir o carbono zero sem abrir mão dos combustíveis fósseis? E será que os países desenvolvidos que já se beneficiaram da exploração, eles vão apoiar o Sul Global nessa transição energética sem que a gente precise abrir mão dos combustíveis na mesma velocidade que eles poderiam ou precisariam abrir? Olha, complexo isso, né? Como já disse, em todos os países isso é complexo. Então, você tem países incríveis que fazem coisas muito positivas. Pegar a Noruega, que, aliás, tem sido muito positiva, por exemplo, no apoio ao Fundo Amazônia, agora no apoio ao TFFF, que é esse novo fundo de florestas, de conservação de florestas que o Brasil criou. A Noruega, por exemplo, faz uma coisa incrível, que eles exploram o petróleo usando energia renovável. Então, as emissões da exploração de petróleo são baixas. No entanto, por outro lado, 99% dos carros vendidos na Noruega são elétricos. Então, a maior parte do petróleo é usado para exportação. Então, nessa discussão sobre as emissões de petróleo, a Noruega está muito bem em escopo 1 e escopo 2, né, que é a parte do que você usa, né, da sua atividade para fazer a sua atividade, mas existe o escopo 3, que é o consumo do produto que você fez. Então, ela exporta o petróleo e as emissões do petróleo que ela exportou entram na conta do que comprou. Bom, então, há uma discussão muito grande sobre como é que você cria um equilíbrio. Ou seja, se o Brasil, com biocombustíveis, o Brasil que tem também uma eletricidade 90% renovável, etc., vira um grande exportador de petróleo, como ele já é, né? Está chegando a ser o quinto maior explorador de petróleo, mas o petróleo que a gente exporta, a conta das emissões vai para quem comprou. Então, há todo um debate que justamente nós vamos colocar dentro do mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Tudo muito complexo, não vou botar aqui, eu acho que todo mundo tem já uma opinião razoável sobre o tema. Então, quanto mais a gente se aprofunda sobre o tema, a gente se dá conta como são circunstâncias diferentes segundo o país. Então, o Brasil tem uma situação em que a gente pode dizer: sim, o Brasil é o campeão de renováveis, sim, o Brasil cada vez mais é um grande exportador de petróleo. Aliás, esse ano é o nosso principal produto de exportação, né? Então, como é que você faz isso? O acordo, digamos, porque não há um acordo formal de ser net zero em 2050. O Brasil se comprometeu a 2050, mas, por exemplo, a Índia é 2070, a China é 2060. Quer dizer, tem alguns países que estão fazendo além de 2050, porque volta de novo naquela discussão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas a maneira como o país vai chegar a isso, cada país tem que fazer a sua coisa individual. E as NDCs, né, que é o plano que os países têm que apresentar formalmente de redução de emissões, as NDCs brasileiras mostram um direcionamento que sim, que será possível chegar a net zero em 2050. O Carlos Nobre, por exemplo, que aliás está no nosso conselho de cientistas, ele acha que o Brasil poderia ser net zero em 2045. Mas os países em desenvolvimento consideram que são os países desenvolvidos que têm que ser os primeiros que têm que ser net zero. É um conceito também que está na negociação, que é developed countries taking the lead. Os países desenvolvidos têm que tomar a liderança. Então, não tem sentido, do ponto de vista da negociação, que um país em desenvolvimento faça um esforço maior do que o país que já se desenvolveu, que já usou muito carbono, que encheu de carbono
atmosfera e que está aí meio que aproveitando das circunstâncias. Então, há um debate muito grande e, obviamente, a Índia é o país que tem as posições mais extremas e é natural, tem 1,4 bi de habitantes, é um país que ainda tem centenas de milhões de pessoas na pobreza, mas é, ao mesmo tempo, um país que está crescendo extraordinariamente e está incorporando novas tecnologias na medida em que ele está se desenvolvendo. Mas a essência da energia da Índia é carvão, né? Mas a Índia, por exemplo, é uma importadora de petróleo. 85% do petróleo da Índia é importado. Então, em princípio, a Índia tem muito interesse de diminuir a sua dependência do petróleo. Então, cada país é um caso diferente. Então, no caso do Brasil, eu acho que nós temos que ter o nosso plano de como chegar a 2050 para chegar ao net zero. E todo mundo reconhece que cada país tem que definir ele próprio, soberanamente, o seu caminho, desde que atinja o que vai fazer. E aí isso eu acho que tem que ser um grande debate na sociedade brasileira, todos vocês participando desse debate, qual é a maneira mais justa, mais correta do Brasil, com seus desafios de desenvolvimento, de aproveitar da melhor maneira possível uma oportunidade ou outra. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de debate e eu acho que a COP30 ajudou muito para que acontecesse esse debate no Brasil. Perfeito, muito obrigado. E o Brasil não é apenas um grande produtor de petróleo, mas temos um potencial bastante interessante na tecnologia verde, que atualmente é basicamente dominado pela China, painéis solares, energia eólica, e é um tema bastante sensível, porque apesar de sermos a segunda maior reserva de terras raras no mundo, nós exploramos muito pouco e estamos tentando elaborar uma estratégia de minerais críticos. Como que a gente garante que a gente vai conseguir fazer essa transição energética de forma sustentável e sem acarretar em impactos sociais e ecológicos, já que grande parte dessa mineração poderia ou precisaria ocorrer em terras da Amazônia? Nós temos algumas. Eu acho que o Brasil tem um potencial incrível em várias áreas, mas ele já é muito avançado em outras. E o Brasil tem ciência, o Brasil tem empresas, o Brasil tem uma base extremamente boa para poder desenvolver nessa nova economia que está aparecendo. Mas nós temos uns gargalos que às vezes são um pouco surpreendentes. Fertilizantes, por exemplo, é uma coisa que todo mundo está comentando agora, porque evidentemente tem uma crise monumental, mas essa questão de terras raras também. Mas aí entra um pouco a questão de política externa. No meio dessa crise imensa que a gente está vendo, que é uma crise de uma gravidade, eu acho, difícil de medir, você vê a vantagem de o Brasil ser um dos poucos países do mundo que tem relação com todos os países do mundo. Acho que são 5 países que têm relação com todos. Então, nós temos uma flexibilidade imensa, nós não tomamos decisão sobre o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento por motivos ideológicos. Então, nós temos muito boas relações com a China, muito boas relações com o Irã, nós temos muito boas relações com os Estados Unidos, temos vários países nós temos uma opção muito grande de movimento. E quando você fala da China, que está dominando, ou seja, essas tecnologias, às vezes as pessoas botam isso, sobretudo aqui nesse país, botam isso como uma coisa negativa do ponto de vista geopolítico. Eu acho que tem uma coisa incrível que a China fez, é que a China, depois dos países envolvidos reclamarem muito da China, que ela tinha um crescimento econômico muito baseado no carvão, a China se convenceu das vantagens de investir em novas tecnologias e, inclusive, nas renováveis, porque eles estavam pensando numa coisa que hoje é absolutamente central com essa guerra, que é a autonomia da produção de energia. Ou seja, as renováveis estão dando à China o controle total sobre a sua produção de energia. Eles dependerem cada vez menos daquilo que eles não têm, e petróleo é uma coisa que eles não têm na quantidade necessária. Agora, eles têm muito carvão e eles continuam usando muito carvão. Mas esse avanço da China nessas tecnologias, graças à escala da China, no fundo, a China acaba sendo o país que abriu portas para o mundo em desenvolvimento, por exemplo, adotar energia solar muito mais rápido,
porque a energia solar ficou baratíssima. Então, a energia solar era uma cooperação europeia numa proporção razoavelmente pequena. De repente, graças ao preço baixíssimo que a China provocou, você está tendo já um salto, e muitos países africanos estão abraçando a energia solar muito antes do que se imaginava. Então, eu acho que a gente tem que olhar para quando a gente pensa nas terras raras, que eles dominam a tecnologia do uso, né? Eu acho que a gente, claro, tem que procurar fazer o máximo possível de investimento no Brasil para que nós tenhamos uma autonomia nesse sentido, mas a gente não pode olhar, aí é a China que controla isso. Não, a China tem investido no Brasil maciçamente. A China é um país com o qual nós temos um ótimo diálogo, ou seja, sim, nós podemos, pensando nessa nova economia na qual o Brasil tem tantas vantagens de se integrar, nós temos que pensar de que maneira nós vamos negociar isso com a China ou com outros países que eventualmente ofereçam coisas melhores. Agora, algumas das coisas que apareceram na COP30, eu acho que a gente tem que lembrar da dimensão nova que adquiriu, por exemplo, a questão de florestas, porque a floresta era vista em mudança do clima essencialmente pelo negativo que era as emissões do desmatamento, né? Que, aliás, é a principal fonte de desmatamento do Brasil ainda, apesar desse governo ter conseguido diminuir mais de 50% do desmatamento em 4 anos, que é uma coisa muito impressionante. Mas a etapa seguinte, que é você transformar a floresta como uma fonte de desenvolvimento, é uma coisa que o Brasil é o país que tem a liderança internacional com relação a isso, em várias dimensões, não só na dimensão científica, evidentemente, mas também na maneira como nós estamos desenvolvendo projetos incríveis de restauração florestal. E na COP30 foi fortalecido o lançamento, porque já tinha sido lançado antes, mas foi fortalecido o lançamento do TFFF, que é esse Tropical Forest Forever Fund Facility. O TFFF tem uma dimensão que algumas pessoas ainda não perceberam, que é incrível, que é o seguinte, é que a gente já, sabendo de floresta, como nós viramos os grandes especialistas em floresta, há uma coisa muito diferente entre conservação, evitar desmatamento e restauração. E os três devem obter recursos de maneira diferente, porque são atividades completamente diferentes. Então, já existia para o combate ao desmatamento a ideia do REDD+, que acabou criando, né, o Fundo Amazônia, uma ideia brasileira na Convenção do Clima. Você tem, para a restauração, a questão dos créditos de carbono, né, porque é uma coisa extremamente adicional, né, de captura de carbono, mas a conservação de floresta não tinha uma estrutura que permitisse financiamento, que tivesse a lógica da conservação. E o Brasil lançou o TFFF, que tem a lógica da conservação e que é muito diferente porque ele incorporou, inclusive, não só a dimensão de clima, ou seja, de evitar emissões, de contabilizar, evidentemente, a captura, mas é também levar em conta a dimensão de biodiversidade e a dimensão das populações locais. Então, o TFFF é uma forma de obter recursos para florestas extremamente inovador e que eu acho que teve uma projeção muito grande também na COP30, que também o Ministério da Fazenda, que teve um papel importantíssimo no desenvolvimento disso, junto com o Ministério do Meio Ambiente. E eu queria também mencionar que nesses esforços do Brasil conseguir recursos, outra coisa que o Ministério da Fazenda teve um papel muito grande, e o setor privado brasileiro também, foi numa coalizão de países que têm mercado de carbono regulado. E que foi também uma iniciativa brasileira na COP30, que foi lançada e que já de cara já está unindo a União Europeia, a China, Brasil e outros países com mercados de carbono. Então, houve um movimento de implementação na COP30 que, às vezes, até eu fico assim, todo animado, porque a quantidade de gente que trabalhou, a gente estruturou tudo isso, a gente organizou tudo isso, mas é impressionante a quantidade de gente que trabalhou para isso. Perfeito. Realmente a transição ecológica do Brasil e do mundo é algo que a gente vai ter que ficar de olho. E o nosso tempo está chegando ao fim. Ao longo desse painel, a gente discutiu
os desafios e práticas para transformar compromissos globais em ações concretas de implementação, desde a transição ecológica, financiamento climático, como o senhor bem explicou agora, e também a justiça climática. Para encerrar, uma pergunta final bem breve. Ainda temos muitos desafios pela frente. 2030, que é visto como um ano que muitas metas ambientais e sociais são colocadas, já está aí na frente e ainda temos muito a fazer. Que legado nós temos agora, depois da COP30, para a COP31, para o futuro, para 2030, para além? E que mensagem você deixaria para uma nova geração de pessoas que não precisam trabalhar com o meio ambiente, mas precisam entender o que está acontecendo e, de certa forma, auxiliar nesse caminho? Bom, realmente já podia ser toda manhã esse negócio, mas deixa eu tentar resumir. É o seguinte: primeiro, que o tema de meio ambiente, quando apareceu, era um tema científico, essencialmente. Como a mudança do clima era um tema meteorológico. Foi a Organização Mundial de Meteorologia que chamou a atenção para esse problema. O que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que hoje nós já sabemos que a mudança do clima está afetando toda a economia, inclusive a geopolítica, mas obviamente não nesse contexto como a gente está vendo, mas entre nós também toda essa confusão está muito ligada à energia, a energia está ligada à mudança do clima, então você poderia dizer que está ligada, mas essencialmente é olhar para a mudança do clima como uma evolução do tema da ecologia e que envolve essencialmente a economia. Ou seja, por isso que a gente botou os ministros da Fazenda no centro da COP30, porque é um tema econômico que está afetando qualquer uma das atividades que vocês, inclusive os jovens estudantes que estão aqui pensando nesse futuro, né? Então, primeiro isso, quer dizer, este é um tema essencialmente econômico que tem um impacto sobre todos os setores da atividade humana. Segundo, eu acho que até a COP31 a gente vai tentar entregar esses 3 mapas do caminho muito fortes e a gente vai tentar também entregar uma coisa que a gente criou na COP30, na decisão mutirão. Decisão mutirão é uma decisão que agora as pessoas estão lendo e que é muito impressionante, porque acabou tratando de temas que eram meio que tabu na Convenção do Clima, inclusive comércio. Então, tivemos grandes progressos nisso, mas nós criamos o acelerador. E o acelerador é um novo conceito que é como os países podem incentivar soluções que estão próximas a ter uma dimensão que tem um impacto muito grande sobre a mudança do clima, como, por exemplo, a questão do metano, né? Não há consenso na Convenção do Clima de como tratar metano. Só que 95% dos produtores estão de acordo do que fazer com metano. Então, vamos já trabalhar com metano. Esse acelerador aceleraria esse esforço com relação ao metano. Mas o acelerador também tem, e aí para os jovens isso é muito importante, é o que deve incentivar também todas as tecnologias e as direções que podem provocar tipping point positivos. Isso é um conceito super importante então devem ser escolhidos até o final do ano com a Austrália, né, e a Turquia, que estão presidindo a COP31. Nós vamos tentar identificar esses tipping points, alguns tipping points positivos que a gente poderia colocar no acelerador. Mas, olhando um pouquinho mais para frente, eu acho que é se conscientizar cada vez mais do quanto o combate à mudança do clima pode ser uma agenda positiva, né? Então, eu me lembro quando eu era jovem, tinha um jornalista americano que tinha uma frase desagradabilíssima, mas que eu vou dizer para vocês, que ele dizia nos anos 70, se chamava Reston. Ele dizia: o povo americano está disposto a fazer qualquer coisa pela América Latina, menos ler sobre a América Latina. Bom, então, except read about it. E que é, infelizmente, muito verdade. Mudança do clima tem uma situação muito próxima. Todo mundo quer fazer alguma coisa pela mudança do clima, mas as pessoas não leem sobre a mudança do clima. E eu acho que, e eu estou vendo aqui, eu já conversei com alguns de vocês aqui,
tem dimensões, oportunidades extraordinárias dessa nova economia voltada para o combate à mudança do clima, que favorece o Brasil de maneira extraordinária. Então, vocês que estão aqui, vocês estão no centro do conhecimento, no centro das informações mais avançadas, de especialistas incríveis. Eu acho que a gente tem que dar a essa nova economia um sabor particularmente brasileiro. Quer dizer, nós estamos prontos, o Brasil está pronto, com a base que tem, para poder ter um papel extraordinário na economia do futuro, que não pode ter em nenhuma das outras economias, porque nós não tínhamos a vantagem que nós temos nessa economia que vai combater a mudança do clima. Perfeito. Muito obrigado. Não poderíamos ter finalizado com uma mensagem melhor.